Querido irmão, querida irmã, uma boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez pelo ambiente virtual do Centro Espírita Augusto Silva, onde buscaremos nestes minutos nos ligarmos aos exemplos do nosso querido e amado Mestre Jesus. E que possamos, nestes momentos em que passaremos juntos, à luz do Evangelho, buscar a reflexão e o entendimento em nossas vidas, para que possamos, através da prática diária do amor, da bondade e da caridade, exercitarmos a nossa transformação e a nossa evolução espiritual. A reflexão da noite de hoje é em torno do tema obediência e liberdade, onde buscaremos, nestes minutos, refletir em torno de uma passagem trazida por Emmanuel na obra Palavras de Vida Eterna, onde ele faz uma reflexão da carta de Paulo aos Gálatas, com a seguinte expressão: Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Podemos observar, através deste pequeno trecho onde Paulo nos suscita o processo de liberdade que todos nós adquirimos com a presença amiga e benfazeja do nosso amado Mestre Jesus entre nós, trazendo a tão sonhada liberdade, principalmente quando nós analisamos o contexto dos primeiros cristãos, que foram subjugados nos primórdios das nossas civilizações. Percebemos que a imposição por meio da escravidão e da força se fazia muito presente entre aqueles povos. E percebemos hoje que a escravidão, talvez trazida aos dias de hoje, suscita aos nossos olhos de uma outra forma. Quiçá poderemos observar este processo de vínculo à matéria como algo que ainda nos prende. Mas, como Paulo nos assevera na sua carta aos Gálatas, nós deveremos então estarmos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não mais nos submetermos ao jugo dessa escravidão, nem a escravidão do passado, nem a escravidão do presente, onde talvez o personalismo, o orgulho e a vaidade podem, às vezes, nos trazer o acrisolamento, onde nós deveremos buscar vencer esse processo. E aí Emmanuel vai começar a reflexão no livro Palavras de Vida Eterna, e nós traremos aqui algumas impressões de forma que nós possamos buscar aplicação no nosso cotidiano. Começa Emmanuel na reflexão trazida pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Como nós falamos, na antiguidade, a identificação por um Deus de justiça, a identificação por um Deus ligado ao processo de submissão através da guerra, a ideia vinculada àquela justiça do olho por olho e dente por dente, é substituída, ou melhor dizendo, transformada com a presença do Cristo entre nós. Porque ainda nós nos encontrávamos aprisionados à ignorância, de não determos os conhecimentos necessários para que pudéssemos nos sentirmos livres, e a crueldade ainda fazia parte, de uma forma bastante latente e impressionante aos nossos olhos naquela época. Mas passados mais de 2000 anos, percebemos que muitos de nós ainda se encontram vinculados à ignorância e à crueldade, sendo então necessário o impositivo por meio das reencarnações sucessivas, por meio de estarmos vinculados e o entendimento das leis de Deus, por meio
da lei de causa e efeito, de ação e reação, ser necessário assumirmos esse protagonismo para que então consigamos nos libertar. E para nós entendermos um pouco mais da profundidade, o que seria então essa liberdade trazida pelo Cristo, quando ele então demonstra para nós que poderíamos de fato assumir esse protagonismo do nosso processo evolutivo, assumirmos de fato as rédeas dos nossos estágios de evolução nas reencarnações sucessivas, conseguiremos então compreender que somos espíritos. E um dos principais atributos do espírito é que de fato nos coloca a par do que seria então de fato essa liberdade trazida pelo Cristo. Na questão 833 do Livro dos Espíritos, quando eles respondem a Kardec, nós vamos compreender então um dos elementos essenciais, ou qual o atributo de fato que nos garante essa liberdade, quando eles nos trazem. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, corda que embaraça o nosso avançar. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Deveremos, às vezes, encontrarmos amarras e dificuldades impostas ainda por nossa consciência restrita, às vezes invigilante, que de fato irá limitar o nosso voo. Mas não estaremos aniquilados diante das vastas possibilidades quando vamos compreendendo e, sobretudo, quando vamos assimilando novos conhecimentos e, sobretudo, expandindo o nosso nível de consciência, compreendendo, então, esse poderoso mecanismo do pensamento que cria, que inspira, que transforma. No livro O Evangelho por Emmanuel, no capítulo 117, Emmanuel nos faz entender um pouco mais desse fluxo ininterrupto, né, que nos liberta, que nos transforma cotidianamente. Ele nos traz: o sentimento inspira, pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Quando nós então compreendemos pensamento como atributo do espírito, esse mecanismo, essa usina geradora de grandes transformações, de grandes feitos, nós, conscientes desse processo, entendemos esse valioso e importante mecanismo de educarmos os nossos sentimentos para que eles possam inspirar os nossos pensamentos, plasmando assim a liberdade, a fraternidade, a igualdade perante as pessoas. E a palavra, a nossa palavra, nutrida por esses sentimentos, plasmando o nosso pensamento, a nossa palavra pode direcionar, libertar, conduzir. Por consequência, os nossos atos traduzirão esse sentimento que nos inspira, esse pensamento que irá plasmar grandes mudanças e grandes transformações em nossos corações e no ambiente onde estamos inseridos. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 843, Kardec e os Espíritos nos trazem: pois quem tem a liberdade de pensar tem igualmente a de obrar, de agir, de executarmos, de realizarmos. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina, ou seja, Jesus traz para nós, quando nos revela que nós somos deuses, que poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais, ele corrobora o que os espíritos trazem posteriormente através da codificação, como que nós atuaríamos enquanto seres crísticos em latência também, seres que trazem na sua ancestralidade essa herança divina, porque nós temos então, justamente por meio da faculdade do pensamento, por meio do exercício do pensamento direcionado para o bem, a capacidade de realizarmos grandes coisas, grandes feitos,
vídeo que nós realizamos. Mas aí, como nos assevera no livro Consolador, é necessário as duas asas, Emmanuel nos fala. É necessário avançarmos intelectualmente, mas, sobretudo, é necessário avançarmos moralmente, para que nós, então, tenhamos essa liberdade, esse equilíbrio entre as asas e, assim, o nosso livre-arbítrio nos direcione a grandes oportunidades. Emmanuel continua na reflexão, no livro Palavras de Vida Eterna, nos trazendo o seguinte: não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Aqui ele nos continua narrando a presença de Jesus junto de nós, a presença do Cristo entre nós. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Porque muitos de nós, naquela época, esperávamos que Jesus trouxesse a revolução entre os homens, mas a revolução aquela direcionada entre o combate, o enfrentamento entre as pessoas. Mas a revolução, na verdade, que Jesus traz é justamente a outra, a revolução através da transformação do espírito. Então ele continua: através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Então Jesus demonstra, através das suas atitudes, que deveria ser feito a vontade do Pai. Esse é o caminho seguro que nós devemos buscar. O nosso livre-arbítrio, quando conduzido nesse processo de entendimento de que nós deveremos fazer a vontade do Pai, ou seja, seguir as leis divinas gravadas em nossa consciência, nós poderemos então entender que somos livres de fato, livres em espírito, através desse dinamismo, sem rebeldia, sem traços de nossa personalidade sobrepor, ou seja, a nossa natureza material sobrepor a nossa natureza espiritual. Continua Emmanuel. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacado no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Jesus então se submete, mesmo sendo o governador espiritual do nosso planeta, mesmo hierarquicamente, quando nós analisamos a escala evolutiva dos espíritos, sendo um espírito puro, sendo um espírito crístico, para trazer a sua mensagem, ele se submete a todo o processo necessário pelos quais todos nós passaremos. O que fica claro na questão 132 do Livro dos Espíritos. Jesus não faria diferente. Ele mostra para nós, então, como sermos livres, mesmo diante do acrisolamento imposto pela matéria, das dificuldades construídas ao longo do tempo, criadas por nós mesmos. Então, aqui Kardec e os espíritos nos ajudam a entender um pouco mais como é esse mecanismo que Jesus se submete, chegando até a manjedoura, fazendo todo o processo pelo qual era necessário do convívio entre os seus familiares, entre as pessoas que trariam a mensagem posteriormente, a necessidade do envolvimento entre parentela corporal e parentela espiritual, para que nós entendêssemos, então, esse mecanismo, né, ou seja, esse processo de evolução que todos nós estamos submetidos e que podemos, então, de fato, assumir esse protagonismo e sermos livres como Jesus. Então, lá na questão 132, os espíritos nos esclarecem. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse é o primeiro passo que nós precisamos compreender. Temos uma finalidade, então, para vivenciarmos tudo aquilo que nós experimentamos no nosso cotidiano. As dificuldades, às vezes, em família, os desafios nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos locais de estudo, todos nós estaremos submetidos a esse processo expiatório, porque ainda habitamos num planeta de provas e expiação. Para uns é expiação, para outros missão, dependendo do nível de consciência que estamos despertos, mas, sobretudo,
do patrimônio espiritual adquirido através das nossas vivências sucessivas. E aí os espíritos continuam. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Com Jesus não seria diferente. Então ele demonstra como ser, como viver no mundo e como vencer o mundo, como adquirir essa liberdade. Continua Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, através da sua reflexão. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Mesmo sabendo que a sua mensagem trazia profundidade e grandeza naquilo que ele queria nos transmitir, Jesus percebe de que os corações que se encontram propensos a receber a, a sua mensagem libertadora são aqueles dos pescadores, são aqueles dos trabalhadores rudes, mas que de fato reúnem nos seus corações o ambiente salutar para a implantação da semente do Evangelho. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação, não lhes impõe qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito, porque esse despertar é aquisição, então, da alma. É necessário esforço entre nós para que possamos compreender a mensagem. E aí que se encontra a grandeza de Jesus entre nós. Aí que se encontra a sua realeza, quando Kardec e os espíritos analisam justamente a grandiosidade da presença do Cristo entre nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, quando eles analisam justamente os feitos de Jesus e a sua realeza, eles nos trazem, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Ou seja, Jesus é o protótipo, ou seja, é o exemplo concreto, real do bem entre nós. Por isso que na questão 625 os espíritos nos asseveram que Jesus, então, é o nosso modelo e o nosso guia, ou seja, aquele que de fato nos traz a liberdade por meio de realizarmos a vontade do Pai, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, através do exercício diário do amor, do bem, da caridade. Continua Emmanuel. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Pilatos questiona sobre a realeza de Jesus. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles trazem, né, o que Jesus relata a Pilatos. Sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Importante nós observarmos que esse trecho ele traz um simbolismo significativo. Primeiro que ele nos coloca numa condição de compreendermos de que o nosso verdadeiro habitat, ou seja, né, a nossa verdadeira morada é o mundo dos espíritos. Esse é o primeiro ponto que nós poderemos compreender aqui nessa afirmativa de Jesus. E segundo, compreendermos de que aqui ele está dizendo, também poderemos interpretar dessa forma, que Jesus demonstra sua realeza justamente quando ele assume a realeza do próprio coração, do terreno mais seguro, para que ele de fato assuma essa condição de doutor, não doutor, né, mas sim é o Senhor que conduz, o mestre, o rabi, que irá conduzir as suas ovelhas. Quando ele demonstra esse protagonismo, ou seja, aquele que nos precede, aquele que já percorreu esse caminho e que demonstra para nós que deveremos possuir o coração no sentido de implementarmos de fato o reino de Deus em nós, de assumirmos a nossa condição crística e de fato de assumirmos que somos espíritos imortais.
Continua Emmanuel, né? Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Interessante nós observarmos que quando os espíritos refletem sobre essa passagem do Evangelho, a afirmativa de Jesus dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Kardec e os espíritos interpretam de uma forma bastante significativa que é a regra áurea, né? O, o conselho mais libertador que poderia nos servir para que de fato estejamos fazendo a vontade do Pai, que é: devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. E assim, compreenderemos então que de fato deveremos e poderemos cumprir as nossas obrigações como cidadãos encarnados, respeitando as leis dos homens, como cidadãos respeitando o seu núcleo familiar, como cidadãos em processo de evolução, procedendo dessa forma, fazendo com os outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para conosco. Quando de fato compreendermos e praticarmos essa regra áurea, nós então estaremos fazendo a vontade do Pai. Estaremos de fato seguindo os passos de Jesus. E continua Emmanuel. Como mais então, né, adquirirmos é, outras nuances dessa liberdade? E aí ele traz uma importante lembrança. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime, contudo não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera. Por isso, e ajuda-o cada vez mais. Aqui, outro ponto importante, né? Uma chave importante de compreendermos o que é a liberdade com Jesus, através do perdão. O perdão que fará com que nós compreendamos a necessidade de perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, porque ainda nós somos capazes de falharmos tantas vezes e não nos cabe o julgamento do nosso irmão. Não nos cabe apontarmos o dedo, não nos cabe trazermos, às vezes, a palavra áspera, a contenda desnecessária. Nos cabe aqui a reflexão daquilo que precisamos de aperfeiçoar em nós mesmos, daquilo que é necessário modificarmos e transformarmos no nosso cotidiano e na nossa realidade, para que assim sejamos autores da nossa própria história e livres para que possamos continuar crescendo espiritualmente. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Porque o objetivo de Jesus era muito maior do que, às vezes, ah, não nos dar esse testemunho. Nós sabemos que Jesus, um principal legado, né, ou seja, principal exemplo que ele traz com a sua presença entre nós é demonstrar através das suas atitudes como servir ao próximo, como fazer a vontade do Pai, mas, sobretudo, demonstrar que somos espíritos imortais e de que as vicissitudes que somos submetidos, às vezes, nos fará expurgar o passado delituoso e nos libertará para que possamos, então, ascender espiritualmente. Mesmo ele sendo um espírito puro, demonstra que é possível suportar todo esse processo. E para chegarmos ao final, Emmanuel conclui no livro Palavras de Vida Eterna a reflexão. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus,
construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Então, de fato, extirparmos, lutarmos para vencermos o egoísmo que ainda habita em nossos corações. É quando nós, então, nos libertarmos, compreendendo que a nossa natureza espiritual deverá sobrepor a nossa natureza vinculada à personalidade, à matéria. É como de fato nós fizermos a vontade do Pai. É quando de fato nós compreendermos a presença do Cristo em nós e assim colaborarmos para que possamos implementar o reino de Deus que começa em nós, mas que irá refletir nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso agir, e assim traremos a harmonia necessária para que vivamos num mundo mais pleno, mais pacífico e muito mais amoroso. Agradecemos, queridos irmãos, a oportunidade bendita de estarmos juntos. E desejamos uma boa noite a todos e que possamos nos encontrar em breve em mais uma oportunidade. Um grande abraço e até logo.